ele percebe que a Rússia tinha muitas potencialidades, mas essas potencialidades demandariam a importação de tecnologia, a tecnologia estrangeira, né? E o Lenin, ele fez concessões, por exemplo, petrolíferas em Baku, no Cazaquistão, tem até a história do Armand Hammer, que foi o primeiro concessionário da NEP. Ele foi responsável por construir uma mina de amianto na Rússia, etc. E foram perguntar para o Lenin, porra, Lenin, que história é essa? Nós fizemos uma revolução aqui e você quer trazer os capitalistas de volta para cá? Qual o sentido disso? Ele falou, olha, primeiro que eles têm o que nós precisamos. Aliás, primeiro, o socialismo tem que superar o capitalismo. Para isso, nós temos que atingir um nível de produtividade de trabalho que os países capitalistas têm. Segundo, para atingir o nível de produtividade que esses países têm, nós precisamos do quê? De métodos de administração avançados que eles têm lá e tecnologia que eles têm um monopólio sobre isso. E nós temos aqui riquezas naturais que pode atrair esses investimentos estrangeiros. E ele falou assim, uma frase que é interessantíssima, que vale para o pessoal do Vale do Silício. Camaradas, calma. É só você jogar queijo com o rato, na hora ele vem correndo pegar. Ou seja, então o que aconteceu com a China foi exatamente... Maravilhosa essa frase. Não, o Lenin, cara, tem um livro que é Armand Hammer, um capitalista em Moscou, que é espetacular esse livro, que eu acho que todo mundo tem que ler. E ele fala, vamos dizer assim, da conversa que teve com o Lenin. Ele atribui à Rússia Soviética o fato de ele ser um milionário. Ele falou que deve ao Lenin isso, porque o primeiro negócio que ele montou na vida foi essa mina de amianto sob a NEP, e ele foi o chefe de uma das 7 irmãs do petróleo. Então, o cara que morreu com 90 e poucos anos fez um livro de memória e ele tem um dos capítulos que fala da relação dele com o Lenin, né? Então, a China, o que a China... Aliás, tem uma história também em cima disso aí, do seguinte, quando o Deng Xiaoping foi aos Estados Unidos, ele foi ao Texas, teve uma recepção, e várias pessoas foram lá cumprimentar o Lenin, e esse Armand Hammer, ele entrou de bico na festa, porque ele não queriam que ele participasse, porque ele era ligado a políticos do Partido Republicano, e aí não queriam que ele entrasse, ele entrou de bico na festa. E esse cara estava vindo na direção do Lenin para cumprimentar aquela fila de cumprimentos, aí o intérprete chinês falou o seguinte, antes de ele falar que isso aqui é o Armand Hammer, ele falou, não, esse eu já conheço. Esse ajudou o Lenin na Rússia, na época da NEP, agora vai ajudar a China nesse momento que nós precisamos dele. E ele passou o resto da noite sentado com o Deng Xiaoping conversando. Né? Então, a história de Shenzhen, por exemplo, é muito a história do empresário que foi à Rússia fazer a NEP, que levou tecnologia para a Rússia, e a história desse monte de capitalista esperto americano que achavam que a China era mais um país que o modelo não ia dar certo, porque não se sustentaria ao longo do tempo, e vamos exportar tecnologia para esses caras se focarem com a própria corda, né? E o que ocorreu foi o contrário, né? Os americanos hoje que estão sendo engolidos pelos chineses, com a própria corda que eles criaram, porque os Estados Unidos é uma democracia que depende da capacidade de consumo da população. E a inflação, o combate à inflação dos Estados Unidos é uma prioridade. Então, a China caiu como uma dádiva dos deuses para os americanos para controlar a inflação americana, né? E deu no que deu aí, né? A vida é muito dura. Não, essa história é maravilhosa, Elias, e é legal, assim, isso para quem já foi aluno lá do nosso curso, né? Aliás, para quem chegou agora, a gente está fazendo várias aulas essa semana para falar um pouco do nosso curso, O Milagre da China, agora na versão 3.0. A gente está abrindo a 3ª turma. Daqui a pouco eu deixo o link de novo aqui para quem chegou agora, né? E é incrível das aulas do Elias, né? Eu aprendo muito com o Elias, né? Fico fazendo aprendizado de graça, né? Porque eu assisto às aulas, porque a gente faz o curso junto, né? Mas é incrível porque o Elias, ele tem essa coisa picante e saborosa dos casos, né? Então, quem no mundo conhece essa história que o Elias acabou de contar? Eu desafio vocês, não é brasileiro, não. Poucas pessoas do mundo fazem essa conexão da NEP, da Rússia, do Vale do Silício, de Shenzhen e dessas questões. Então, é muito legal conhecer a história chinesa e conhecer o sucesso da China dessa perspectiva. Eu deixei aqui o artigo que... Já estamos em 32 minutos, hein, Elias? Puta, a gente fala demais, cara. Eu deixei aqui o artigo do Danny Grove, que é o fundador da Intel. Muita gente me pediu. Eu fiz um resumo, inclusive, cara. Eu gostei. Vou abrir o coração para vocês. Eu gostei tanto do artigo que eu paguei um cara para traduzir o artigo. Gastei uma grana. O cara é um artigo de 10 páginas da Bloomberg de 2010. Paguei uma grana pro cara. Ele traduziu o artigo. Aí eu li o artigo, mas eu pedi pro cara traduzir para me ajudar.
Aí eu peguei tudo aquilo, reescrevi, escrevi várias partes, fui atrás de outras fontes e vocês vão ver esse resumo que eu estou deixando aqui para vocês no meu blog, é fruto de uma digestão não trivial que eu fiz disso, dessa história que eu contei para vocês, que é um pouco da desindustrialização do Vale do Silício indo parar em Tianjin, né? Porque assim como, aliás, Elias, assim como China e Estados Unidos são, num certo sentido, gêmeos siameses, né? Porque a China, hoje menos, mas no passado a China dependeu muito do mercado interno americano para alavancar a sua produção. E os americanos dependeram muito da China para ter uma produção mais barata, mais competitiva, inclusive sem inflação, que é exatamente o que você falou, né? Por isso que eu costumo dizer que são gêmeos siameses, né? Porque eles têm uma interdependência muito forte. Agora, com a coisa da dupla circulação, que a China conseguiu consolidar sua classe média e vai consolidar o seu domínio tecnológico, eu acho que finalmente eles vão acabar dando um pé na bunda dos Estados Unidos. Eles vão deixar de ser gêmeos siameses. Mas, num certo sentido, o Vale do Silício e Tianjin também são gêmeos siameses, porque havia uma interligação tecnológica e industrial muito importante entre essas duas regiões do planeta, né? Isso para quem é engenheiro, para o pessoal de tecnologia que eu conheço e conversa, é bastante claro. E para o Andy Grove era claríssimo isso. Tanto é que ele escreveu esse artigo em 2010, falou, galera, a batata está assando aqui, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu, Andy Grove, que fundei a Intel, que tem o fucking billions na minha conta, eu estou contando para vocês o que vai acontecer. O Vale do Silício vai tomar uma cacetada de Tianjin e não é pequena, não. E veja, Elias, ele escreveu isso em 2010. E foi exatamente o que aconteceu. Bom, o cara é o Andy Grove, né? Não à toa ele é um bilionário, não à toa ele fundou a Intel, porque ele estava muito claro para ele como é que as coisas funcionam, né? Mas, enfim, eu queria só falar um pouquinho, já estamos chegando no final aqui, eu queria só falar um pouquinho sobre o papel do governo americano na criação do Vale do Silício, e depois eu te devolvo a palavra, Elias, para a gente concluir essa aula aqui sobre Tianjin. Mas é um negócio que eu vinha pesquisando já, obviamente quem me conhece sabe que eu me interesso sobre a relação Estado e mercado, né? Que, na minha visão, é impossível promover o desenvolvimento econômico sem uma articulação virtuosa entre mecanismos de Estado e mecanismos de mercado. Os termos são ruins, mas eu uso isso na falta de termos melhores, tá? E me atrai muito o que aconteceu no Vale do Silício, né? E mais recentemente eu comecei a ler, até fiz um post no blog hoje, vou deixar para vocês, começou a me atrair o papel que a CIA teve no desenvolvimento do Vale do Silício. A CIA e a NSA, a National Security Agency, e a agência de são as agências de inteligência americanas, né? Da onde saiu o Snowden, né? E eles lá atrás, não tinha me caído essa ficha, lá atrás, ali pelos anos 80, começo dos 90, eles tiveram a sacada de que as pessoas iam migrar pesadamente para o mundo digital, né? Que as pessoas iam começar a conviver num meio cibernético, se quiserem. E eles começaram a financiar, Elias, as agências de segurança americana começaram a financiar empresas, cientistas e pesquisadores para desenvolver o quê? Monitoramento, vigilância de pessoas, né? E eles financiaram dois caras que talvez vocês tenham ouvido falar, que um é o Larry Page e outro é o Sergey Russo, que foram quem? Os fundadores do Google. O primeiro grande dinheiro que os fundadores da Google ganhou veio da onde? Veio de grants, de financiamento do governo americano. Para o quê? Para dar funding para os caras desenvolverem mecanismos de busca, mecanismos de monitorar, mecanismos de Big Brother, né? Então, quando você começa a puxar o fio da meada do Vale do Silício, desde lá da fundação da IBM, que teve muita encomenda do governo, os bombardeiros, acho que os B-52, que você fala lá no curso na aula do Vietnã, né? Foi o B-52 que levaram para o Vietnã, Elias? Foi. Os B-52 que arregaçaram o Vietnã tinham a parte de computação e um pouco do avionics da IBM, a partir de grana do governo americano, né? Assim, Elias, desculpa eu estar te falando isso, que obviamente você está careca de saber, mas no Brasil as pessoas esquecem que o Pentágono recebe 500 bilhões de dólares todo ano, há 30 anos, para desenvolver a tecnologia americana de ponta, né? E essa tecnologia americana de ponta que ajudou a criar o Vale do Silício. Então não dá para contar a história do Vale do Silício sem a grana da NSA, da CIA, a grana do Pentágono, sem a DARPA, a própria criação da internet, do sistema de GPS, tudo isso, né, que é Vale do Silício, as pessoas parece que se esquecem, né, que tem um cara gigante ali atrás chamado governo americano, DARPA e todas as agências de inteligência, né? Então eu acho que esse é um negócio interessante, porque no Brasil as pessoas meio que acreditam em Papai Noel, né? Acho que o Larry Page é um cara brilhante. Claro que eles são brilhantes, claro que a Google é um negócio fantástico, claro que o Facebook é demais, mas
todas essas empresas dependeram muito de uma infraestrutura pública, de dinheiro público americano pesado que entrou ali, que foi a mesma coisa que se fez em Shenzhen, né? Então agora a gente tem a briga desses dois gigantes tecnológicos, né, que foram muito ajudados pelo dinheiro público dos dois lados. Elias, devolvo para você a palavra. Não, cara,